Bom dia a todos. Meus irmãos, eu com alegria venho aqui compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. Queria convidá-los a, nesse momento, se desligar aí das coisas que talvez você esteja pensando ou te preocupando, para a gente meditar naquilo que é essencial para a nossa vida, a boa, infalível, inerrante palavra de Deus. Bom, eu tenho meditado a respeito de uma inegociável prática da nossa vida cristã, que é a chamada oração. A oração, meus irmãos, ela é uma ferramenta importantíssima, imprescindível, algo que é necessário para o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento entre Deus e os homens. Deus, ele se revela a nós mediante a sua palavra e nós respondemos a Deus através da oração. Então a oração não é por si uma iniciativa do homem, mas sim uma resposta de nós. Deus se revela e nós respondemos. E se você quer conhecer mais a respeito de Deus, se você quer ser amigo de Deus, você necessariamente ou é ou se tornará um homem ou uma mulher de oração. Então, eu tenho meditado muito sobre isso, eu queria que a gente pudesse expandir um pouco o nosso conceito a esse respeito. E eu vou fazer isso, na verdade, numa ocasião posterior. Provavelmente, nas 2 outras vezes que estiver aqui, eu vou falar um pouco mais sobre oração. Mas, me apegando aqui a um pequeno ponto, a gente normalmente pensa na oração de uma forma binária, ou sim ou não. Ou você ora, ou você não ora. Ou seja, quem ora está fazendo aquilo que é certo, e quem não ora está fazendo aquilo que é errado. Ou não está fazendo aquilo que é certo. E de certa forma, isso é verdade, é claro. Mas eu acho que é necessário que a gente vá além de uma compreensão básica da necessidade de oração e que a gente discuta outras questões a respeito da oração. Não apenas sobre orar ou não orar, mas também sobre como orar. Então hoje, nós não vamos falar especificamente a respeito de toda a visão bíblica de oração, mas eu queria me concentrar especificamente em alguns textos difíceis que nós temos no livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é o maior entre toda a Bíblia, não só em extensão, como também em número de versículos e número de capítulos. Salmos tem 150 capítulos de canções e de orações. É interessante que o maior livro da Bíblia não é uma narrativa, nem mesmo da vida de Jesus, ou um discurso, como os ensinos doutrinários de Paulo, mas o maior livro de toda a Bíblia é um livro de oração. Um livro que nos leva e nos ensina a orar. E hoje, nós precisamos de meditar a respeito do significado, da relevância da oração nas Escrituras. Eu acho que esse é um tema que não é periférico ou secundário, mas é algo central e essencial para o cristão. O cristão é alguém que ora. Os Salmos, os livros de Salmos, também chamado de saltério, nada mais é do que, então, uma coleção infalível e inerrante, inspirada por Deus, de canções e de orações que vão abordar todo tipo de sentimento ou de paixão humana. Então, independente de como você esteja, certamente você pode se encontrar no livro de Salmos. Quer você esteja sorrindo ou chorando, quer você esteja feliz ou triste, quer você esteja celebrando ou lamentando, você vai encontrar um motivo para louvar ou para orar no livro de Salmos. E esse livro, ele é tematicamente dividido em salmos de louvor individual ou de louvor coletivo ou congregacional, salmos de oração individual ou de oração coletiva, salmos de peregrinação, que são os salmos que eram cantados quando o povo de Israel viajava até Jerusalém para participar das festas, salmos messiânicos, que são os salmos que aludem a Jesus, ao seu ministério e obra, salmos penitenciais, que são aqueles salmos de contrição, arrependimento, confissão de pecados, e por fim, os salmos imprecatórios. Alguns estudiosos desse livro de Salmos,
afirmam que há em torno de 20 ou até mais salmos contendo linguagem imprecatória. Entre eles estão aqui os Salmo 7, 12, 35, 58, 59, 69, 70 e por aí vai. E esses salmos vão ser o objetivo da nossa atenção nessa manhã. Eu queria falar com vocês sobre os salmos imprecatórios. Mas antes de qualquer coisa, obviamente, eu sei que muitos aqui não conhecem o que significa essa palavra, a gente precisa definir o que significa o termo imprecatório. Imprecatório se refere a uma oração de maldição contra alguém, ou a um apelo para que Deus julgue, ou para que Deus cause desgraça na vida de alguma pessoa. Os salmos imprecatórios, eles são aqueles que contêm pedidos para que a ira de Deus seja derramada sobre os inimigos de alguém, ou sobre os inimigos do povo de Deus, ou sobre os inimigos de Deus. Para que o juiz da aliança, portanto Deus, ele aplique as sanções que são previstas nos termos da aliança para aqueles que infringem a lei de Deus. Quer seja uma pessoa que faça parte do povo da aliança, ou seja, um hebreu, quer seja alguém que não faça parte do povo da aliança, ou seja, um pagão, um gentio. E para que vocês entendam um pouco, na prática, o que é o salmo imprecatório, a oração imprecatória, a gente vai ler algumas dessas passagens aqui. Eu separei 3 especificamente, mas poderia ler muitas outras aqui. Primeiramente, vamos ler Salmo 58, do versículo 6 ao 9. Esse aqui é um salmo de Davi contra os ímpios. Diz assim: ó Deus, projeta aí para mim. Tranquilo, está perdoado. Não farei uma oração imprecatória contra vocês da mídia. Isso. 58, 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que se escoam, ou disparem flechas, que elas se despedacem, que sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de uma mulher, que nunca vejam a luz do sol. Como os pinheiros, antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. Salmo 109, vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Esse é um salmo de Davi contra o seu perseguidor, aquele que o estava tentando matar. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado, e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que o seu nome se extinga na geração seguinte. E por último, eu queria ler com vocês Salmo 137, a gente vai ler do versículo 8 ao 9. Esse que é um salmo contra os babilônicos, que depois de destruírem Jerusalém, de dizimarem o povo, levaram alguns cativos, e agora, de forma desrespeitosa e debochada, estavam os orientando a cantar canções para alegrá-los. Salmo que está no meio de uma desumanidade gigante, e o salmista fala assim: filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que retribuiu o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagar contra a pedra. Então vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor, por favor, não me permita atrapalhá-la, mas nós estamos todos aqui reunidos para ouvir a Tua boa, verdadeira palavra, a infalível palavra. Então, em nome de Jesus, Deus, ministra aos nossos corações. Amém. Bom,
que quebrem-lhe os dentes na sua boca. Que os seus filhos não só fiquem órfãos, mas eles não tenham casas, mendiguem e ninguém os socorra. Que sejam benditos ou felizes, honrados, aqueles que esmagarem os seus filhos contra a rocha. Nós ficamos constrangidos quando lemos passagens como essas. Parece que esse tipo de ira, ou pior, esse tipo de ódio, ele não é compatível com Deus ou com o povo de Deus. E o desconforto com essas passagens é tanto que, na ausência de uma boa explicação, quando esses textos são lidos na congregação de forma sequencial, expositiva, frequentemente os pregadores eles pulam essas passagens, ou quando não pulam, pelo menos não a expõem, não a explicam. A verdade é que boa parte das pessoas ia preferir se a Bíblia não tivesse esse tipo de linguagem. E a questão para nós nessa manhã é como nós podemos harmonizar textos como esse com os demais textos. Ou, sendo mais específico, como nós podemos conciliá-los com a misericórdia e o amor de Deus. E para isso, meus irmãos, existem diversas respostas, muitas delas infundadas. E eu queria listar aqui com vocês 3 respostas equivocadas, explicações de por que a Bíblia contém esse tipo de linguagem. A primeira é a resposta do liberal. Para o liberal, esse tipo de linguagem, esses salmos imprecatórios, orações que amaldiçoam ou que pedem pela ira de Deus contra alguém, eles não são palavras inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, mas elas exprimem, na verdade, um sentimento pecaminoso de vingança que havia no coração dos salmistas. Essa abordagem, ela elimina de uma maneira mais fácil a tensão que há entre esses textos e os outros textos, entre essa linguagem de ódio e o amor de Deus, mas ela faz isso não sem atacar uma das doutrinas bíblicas mais fundamentais, que é a doutrina da inspiração plena das Escrituras. Paulo afirma em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ele diz, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, amém? Até essa aqui, que vocês leram aqui comigo. Não há espaço para exceções a essa regra. Qualquer revisão na crença da doutrina, da inspiração das Escrituras, elas levam a uma série de problemas que vão terminar minando, tirando a autoridade da Escritura e trazendo a autoridade para o leitor da palavra, para nós. Que permite com que aquele que lê a Bíblia tire as passagens que ele não goste ou que não entenda. Os liberais, seguindo esse raciocínio, eles pegam textos que falam sobre a submissão à autoridade, a castidade, a pureza sexual, textos que falam sobre a ira e a justiça de Deus, e descredibilizam eles como uma literatura, um livro, uma parte da Bíblia, mas que não é inspirada, mas que retrata sentimentos humanos pecaminosos. Nós nunca seguiremos por esse caminho, amém? A palavra de Deus, ela é a verdade, mesmo quando nós não entendemos. É melhor dizer que a gente não entende por nossa finitude, falta de compreensão, do que a gente tentar ressignificar a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a nossa tarefa não é reinventá-la ou questioná-la, mas é nos submetermos à palavra de Deus. O crente, ele lê a Bíblia para se submeter à vontade do Pai. Então, essas passagens aqui que lemos, elas não são um excurso, uma exceção à regra, no qual o autor bíblico se afasta do Espírito que o inspira e então expressa esse tipo de sentimentos sombrios
que nós devemos evitar como cristãos. Não é isso, muito pelo contrário. Como nós lemos aqui, nesse texto escrito a Timóteo, toda a Escritura, ela é apta para nos ensinar algo. Então essas passagens estão na Bíblia porque elas querem nos revelar algo a respeito de Deus e algo a respeito de nós mesmos. Então a visão liberal, a interpretação liberal desses textos, ela é equivocada. A segunda maneira equivocada de interpretar os salmos imprecatórios é a visão do dispensacionalista. O dispensacionalista, ele crê que Deus ele agiu por meio de eras ou dispensações que estão desconectadas. Então, a dispensação da lei, da qual os salmos fazem parte, elas são uma dispensação inferior à dispensação da graça. Segundo esse entendimento, os ensinos desse tipo de literatura são ensinos eticamente inferiores e que foram agora não só superados de alguma forma, mas que foram anulados pelo novo período do Novo Testamento, o período da graça de Deus. Então, para o dispensacionalista, esse problema é resolvido no entendimento de que esses textos eles são, na verdade, obsoletos e que há um novo entendimento que suplanta eles e que anula eles. A Bíblia nos revela, por um outro lado, meus irmãos, que Deus ele se revelou desde o início da criação de uma forma coerente e de uma forma progressiva por meio das alianças. Então, uma revelação, ela não desconstrói a anterior, mas uma revelação explica e amplia a anterior. Entendem? Tudo está conectado. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma construção de um raciocínio onde a gente vai entendendo cada vez mais a respeito de Deus e a respeito de nós. Portanto, a gente não deve descredibilizar essas passagens nem segundo a ótica do liberalista, nem segundo a ótica do dispensacionalista. Por fim, há uma terceira visão equivocada desses salmos, que é daqueles que interpretam esses salmos não propriamente como uma oração pela ira de Deus, mas como uma profecia que antevê a ira que Deus derramaria. Então, segundo esses intérpretes, esses textos, na verdade, não exprimem o sentimento do autor, mas eles são fruto de uma revelação que Deus deu daquilo que viria a acontecer. E a gente, com um pouco de bom senso, lendo esse tipo de passagem, percebe, mesmo numa leitura rápida, que esse não é o caso. Os autores estão ali falando a respeito de seus sentimentos e motivações, desejos. Mas então, contra nós, persiste um questionamento. Quando a gente lê esse tipo de passagem, o que nós devemos pensar, ou o que devemos sentir, ou como devemos agir mediante a eles? Será que nós devemos orar e cantar esses salmos como o povo de Israel fazia? Será que a gente deve fazer a oração pelos nossos inimigos, pedindo, Senhor, quebra os dentes na boca dele, que eles sejam mortos, seus dias sejam curtos, como um aborto de uma mulher, seus filhos fiquem órfãos, sem ter onde morar, e ninguém os atenda quando eles mendigarem? Ou, feliz aquele que esmagar os filhos dos meus inimigos contra a rocha. Será que esse tipo de linguagem que a gente deveria usar na nossa oração? Então, meus irmãos, eu queria colocar uns fundamentos aqui com vocês para que a gente possa construir uma interpretação e uma aplicação prática coerente dessas passagens bíblicas. A primeira delas, o primeiro fundamento, é que nós precisamos de entender que o clamor por justiça ele é uma reação humana natural e até desejável frente à injustiça. Somente alguém que nunca sofreu terríveis males nas mãos de um tirano não entende alguém que faz uma oração pedindo a Deus que julgue os seus opressores. Esses salmos eles foram escritos dentro de um contexto de abuso, de violência extrema. Um contexto de escravidão, estupro, de morte, de extermínio. E é por esse motivo que esses salmos também eram entoados no período de Jesus.
após séculos de domínio de impérios tiranos. Babilônia, Pérsia, gregos, os romanos, eles eram castigados por esses impérios. No período de Jesus, o povo pagava encargos, impostos pesados a Roma e tinha que se submeter à lei deles, que muitas vezes os obrigava a praticar coisas que colocavam o judeu numa situação difícil quanto à própria lei de Deus. Então, as imprecações, meus irmãos, elas são um tipo de linguagem que é provocada pelo horror do pecado, provocada pela feiura do mal. A motivação por trás das orações imprecatórias são muitas vezes declaradas, junto dessas orações, o zelo pela justiça de Deus, pela honra de Deus ou pelo nome de Deus, o desejo pelo reino de Deus. São orações contra ataques, contra a semente de Deus, dos judeus, né? A promessa feita desde o Êxodo, de que Deus os poria em liberdade. No entanto, o que a gente vê são ataques da Síria, que exterminou a parte de cima do povo de Israel, o reino do norte, e que quase exterminou o reino do sul, ficou só Jerusalém ali. E depois da Síria, a Babilônia, que pegou a parte de Israel que sobreviveu e desolou, e como nós lemos aqui, eu falei naquele último Salmo 139, levou os poucos judeus que eram a nata, a liderança da sociedade, para a Babilônia, para se submeterem lá ao governo da Babilônia. O povo de Israel sofreu nas mãos de um império dissidente dos gregos, que eram os seleucidas, que os impôs a obrigação de cometer sacrilégio contra Deus, que dizimou o povo quando eles se recusavam a comer os alimentos que eram proibidos segundo as leis de Levítico. E por fim, no período de Jesus, nós sabemos, eles estavam vivendo sobre a opressão do Império Romano. Então, essa linguagem imprecatória, ela era presente como uma reação às diversas formas de antissemitismo, que não só está presente na Bíblia, mas que perdura até o nosso tempo de vida, né? Os judeus sofrendo massacres, holocaustos, rejeição, e eles reagiam dessa forma, fazendo esse tipo de oração como a que nós lemos. O que nós podemos tirar de lição, primeiramente, de tudo o que lemos, é que o mal, o pecado, a maldade, em todas as suas formas, ainda que não nos afetem diretamente, devem gerar em nós um desejo por justiça. O cristão, ele deve clamar por justiça. Mas a questão é, como fazer isso? Como reagir adequadamente diante da injustiça? E é isso que nos leva a um segundo fundamento. Nós vamos falar de 3. E eu falei, o primeiro fundamento é que o pedido por justiça, ele é um sentimento desejável por parte daquele que ou é injustiçado, ou até que vê a injustiça em outros. O segundo fundamento é que nós precisamos de reparar que nesses salmos imprecatórios, os salmistas, eles não fazem justiça com as próprias mãos, mas o que eles fazem é pedir para que Deus faça a justiça. São salmos de súplica, baseado no caráter justo de Deus. Eles pedem que Deus, então, os vingue. O mesmo Davi, que fez 2 das 3 orações que nós lemos aqui, ele se recusou a fazer justiça com as próprias mãos, quando por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele se recusou a fazer justiça contra Absalão, o seu filho, que o traiu e usurpou do seu trono. Davi se recusou a agir com as próprias mãos, promovendo justiça contra Simei, quando ele fugia de Absalão, saindo da cidade, e Simei o amaldiçoava, e o humilhando, atirava pedras e terra contra ele. O que nós podemos aprender, e essa segunda lição,
é que nós precisamos entregar todos os nossos direitos de vingança a Deus. O cristão não é aquele que se vinga com as suas próprias mãos. A justiça não pertence a nós. Deuteronômio 32, 35, Deus fala claramente dizendo: minha é a justiça e eu a retribuirei. E essa passagem também é ecoada depois em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Ou seja, o cristão é aquele que, ao invés de fazer justiça por si mesmo, confia na justiça de Deus. Em terceiro lugar, o último fundamento que eu queria estabelecer aqui com vocês é que nós precisamos de contextualizar essas passagens, essas orações imprecatórias à luz da grande narrativa bíblica. O que Davi, meus irmãos, deseja que aconteça com seus inimigos, o que os salmistas oram ao pedir a ira de Deus para que ela fosse derramada sobre alguém, é exatamente o que acontece com Jesus. Jesus, ele suportou a vingança que foi pedida e clamada nesses salmos. Ele sofreu a punição no lugar daqueles que mereciam a punição. Jesus encarnou as maldições que foram proferidas nesses salmos para que os inimigos de Deus não recebessem as suas maldições. Romanos 15, versículo 3, diz assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, Paulo está dizendo numa linguagem clara que Jesus tomou sobre ele os insultos daqueles que insultaram a Deus. Quem são esses que insultaram a Deus? Quem são os inimigos de Deus? A Bíblia é taxativa, meus irmãos, em dizer, para o choque de alguns, que somos eu e você, todo homem e toda mulher, nascidas em pecado. Nós desafiamos a lei de Deus, nós desonramos a Deus e insultamos o seu caráter santo. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, Paulo expressa isso bem, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus tomou sobre si a maldição que devia estar sobre nós, como disse Paulo. Há de fato, meus irmãos, um mal contra o qual nós devemos nos indignar. É claro que há um mal contra o qual nós devemos reagir, mas esse mal, ele não está apenas fora de nós, esse mal, ele está dentro de nós. A rebelião e o pecado se tornaram parte de quem nós somos, desde que o pecado entrou na humanidade. Então, quando você se revolta contra o mal que está fora de você, mas não contra o mal que está dentro de você, ou seja, contra o mal que está na vida do seu irmão, mas não contra o mal que está na sua própria vida. Quando você se revolta contra a injustiça social, mas você não se revolta com a sua própria duplicidade moral, o que você está sendo é um hipócrita. Nós somos aqueles contra os quais a maldição das alianças previstas lá em Deuteronômio 28, em Levíticos 26, deveriam cair. Somos nós os inimigos de Deus. E Jesus, ele é o Filho de Deus, sem pecado, perfeito, mas que foi esmagado contra a rocha, para que nós e os nossos filhos fôssemos poupados por Deus. Em Jesus, conforme diz o Salmo 85:10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A justiça porque Deus puniu o pecado, mas a misericórdia porque Deus, Ele próprio pagou a pena pelo pecado e nos livrou dela. Porque Jesus Cristo, Ele assumiu os nossos pecados e nos imputou a sua própria santidade e justiça.
Então eu sei que essa história não é nova para vocês, ela é conhecida de todos aqui, pelo menos eu quero acreditar. Mas esse, meus irmãos, é o desfecho mais surpreendente de todas as narrativas. Ninguém esperava que Jesus assumisse o seu trono na cruz. Essa é a maior reviravolta, o maior plot twist. Minha mulher gosta quando eu falo inglês. Depois eu vou ouvir piadinhas. Meus irmãos, ninguém imaginava aquilo que aconteceu. E a gente estava falando mais cedo na escola dominical, Jesus, ele choca as pessoas vez após vez, quando ele dá atenção aos pobres, aos humildes, quando ele ama aqueles que são desprezados, quando ele toma aquela bacia e se cinge para lavar os pés sujos dos discípulos, e por fim, quando ele assume os pecados de todos nós na sua cruz. Então Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos nos assentar à mesa do Pai. Sobre esse assunto, Isaías profetiza lá no capítulo 53, uma linguagem muito bonita, versículo 3 a 5, Isaías diz assim, era a respeito de Jesus, isso é uma passagem messiânica, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fazemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. No versículo 10 desse mesmo capítulo, Isaías continua dizendo, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Olha que linguagem pesada, né? Que nos lembra dos salmos imprecatórios. Ao Senhor agradou fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a bondade do Senhor prosperará nas suas mãos. A Bíblia diz, ele verá o penoso fruto do seu trabalho e se alegrará. Então, meus irmãos, esses retratos dos salmos imprecatórios, dessas orações acusatórias, eles precisam ser colocados na moldura da cruz. Porque os salmistas, eles não tinham todo o entendimento da revelação ainda, mas desse lado da cruz, tendo a revelação completa, a gente pode ver que esses salmos, eles apontam, na verdade, para uma justiça generosa, para uma justiça esperançosa, porque Jesus assumiu todos os castigos que deveriam ser imputados aos inimigos de Deus. Jesus, ele mudou o paradigma da vingança para o paradigma do perdão. E então, enquanto esteve nesse mundo, ele ensinou dizendo, não retribuam olho por olho, dente por dente, mas tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, façam também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Jesus clamou, não odeiem os seus inimigos, mas amem eles, orem em favor daquele que te persegue, dê a outra face, caminhe mais uma milha. E Jesus, no seu momento de maior dor, no maior aflição que alguém poderia passar lá pregado numa cruz, sofrendo algo que ele não merecia, ele orou pelos seus inimigos, e ele clamou, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esses éramos nós, meus irmãos. Não era só aqueles que colocaram os pregos nas mãos de Jesus, mas somos todos nós aqueles que ousaram desafiar a autoridade de Deus e agir por sua própria maneira. Nós somos aqueles que colocamos Jesus na cruz. E ele ora, Pai, perdoa, porque eles não sabem. Eles não sabem o que estão fazendo. No fim, gente, nós sabemos que Jesus vai voltar e que Deus, ele vai executar justiça contra todos aqueles
que rejeitaram a misericórdia e a graça de Jesus. João, capítulo 3, no versículo 36, ele diz que aquele que se mantém rebelde contra o Filho não vai ver a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O escritor de Hebreus, ele fala algo semelhante. Capítulo 10, versículo 27, ele diz que a respeito daqueles que continuam a pecar deliberadamente, não resta mais nada, senão uma expectativa horrível de juízo. Então, nós sabemos que aqueles que rejeitam essa oferta graciosa de Jesus irão receber a ira de Deus. Mas hoje o nosso papel como seguidores de Cristo não é mais desejar retribuição, mas o perdão. Porque se nós recebêssemos a retribuição pelos nossos atos, nós não estaríamos aqui diante de Deus agora. O nosso papel é agir como Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele certamente se lembrou das palavras de Jesus lá na cruz, e ele orou de forma muito semelhante, pediu: Senhor, não lhes impute esse pecado. Imagine você, um homem, sendo assassinado e orando pelos seus algozes. O que vemos, meus irmãos, quando examinamos esses salmos imprecatórios à luz do sacrifício de Jesus, é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E esse é o motivo da gente louvar a Deus. E essa é uma pista que nos ensina como nós devemos orar. Nossas orações não têm que ser por vingança ou por retribuição, como eu falei. Nossas orações devem ser por misericórdia, ainda contra aqueles que nos fazem mal. Orações não por justiça, mas por perdão. Para que o perdão, ele nos alcance na mesma medida em que nós estendemos ele ao próximo. Lembra? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós aprendemos, meus irmãos, com esses salmos, que há um lugar, sim, para uma indignação contra a injustiça. E eu falei há pouco tempo atrás aqui sobre as injustiças sociais, e que o cristão ele deve ser um agente contra isso, seja denunciando a injustiça ou propriamente resolvendo o problema da injustiça. A gente tem que se indignar contra a justiça, mas nós vemos também aqui, aprendemos que a justiça não pertence a nós. Ela pertence a Deus, e é Ele quem vinga, é Ele quem opera com a sua sabedoria, retribuindo aos homens conforme lhe apraz. O nosso papel é procurar agir justamente assim como Jesus. Refletir o coração generoso de Jesus em relação a todos, quer nossos amigos, quer sejam nossos inimigos. A imitar Jesus enquanto nós combatemos o mal que existe mesmo dentro de nós. Então essa é a maneira correta da gente interpretar esses salmos imprecatórios. A gente não deve evitar esse tipo de linguagem, mas a gente pode entender a beleza do Evangelho à luz desses textos. Porque Jesus ele veio justamente mostrar que há um caminho melhor para se seguir, que não o caminho da vingança ou da maldição. E hoje, meus irmãos, Ele espera que eu e você, que nós, a gente faça a mesma coisa que Jesus. Eu queria orar com vocês. Senhor, nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados, assumindo, Deus, que essa posição dos opositores e inimigos de Deus era a nossa posição antes que o sangue de Jesus Cristo nos lavasse. Que nós não éramos bons ou dignos de nada, mas o Senhor, pelo seu muito amor que nos amou, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela sua infinita graça, o Senhor nos alcançou. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que estendeu perdão aos seus ofensores ao assumir o próprio Deus a posição daquele que iria pagar o preço pelas ofensas. O seu evangelho é tão lindo, Jesus, porque ninguém esperava. As religiões pagãs, os povos ao redor, eles não foram capazes de acreditar em algo assim, como pode um Deus morrer por seres que o desafiaram. Toda a literatura
profética daquela época dizia que os deuses derramavam ira e desgraça contra aqueles que os desafiavam, mas o que nós vemos aqui é misericórdia e graça. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos resgatou de um lugar terrível. A nós cabia a morte da nação eterna, mas o Senhor nos ofereceu a vida. Na cruz, Jesus foi rejeitado de Deus para que nós fôssemos aceitos. E hoje nós erguemos a nossa voz com confiança e te chamamos de Pai, mediado no sacrifício de Jesus Cristo. Nossa filiação é assegurada pelo Filho de Deus que morreu por nós. Mas, Senhor, nos ensine a viver como Jesus nesse mundo. Nós devemos, Pai, clamar pela justiça. Eu sei que esse é nosso papel. Nós devemos, Deus, agir para a justiça, mas devemos agir em consciência que a justiça pertence ao Senhor e não a nós. Não é nosso papel punir ou julgar ninguém. Senhor, eu te peço que venhamos a entender que temos o desafio de repetir as palavras de Jesus, que depois também foram ecoadas em Estevão, clamando por perdão aos nossos ofensores, oferecendo amor àqueles que nos odeiam. Esse é o desafio grande do Evangelho. Senhor, eu me sinto tão pequeno, nós nos sentimos tão pequenos, Deus. Então clamamos, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nós queremos estender o teu perdão, Pai, a todos aqueles que se achegarem a nós. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidá-los então, meus irmãos, a examinar o seu próprio coração nesse momento. Porque a gente canta canções, muitas vezes da boca para fora, mas eu queria que você pensasse tantas vezes que você fez a justiça com as suas próprias mãos, ou pior, nas tantas vezes que você foi o agente da injustiça. Eu queria que você pensasse não só no mal que está ao redor de você, mas no mal que está dentro de você. Eu queria que nós agora pudéssemos refletir em como podemos imitar o caráter bondoso, amoroso e misericordioso de Jesus Cristo, que amou os seus inimigos, e a Bíblia diz que Ele os amou até o fim. Então feche seus olhos aí e faça a sua oração a Deus.